Confissões do Crematório, da Caitlin Dougherty, é aquele tipo de livro que atinge o próprio objetivo com muita facilidade. Isso porque, na verdade, ao contar a própria história e como a visão dela se modificou, a autora realmente consegue fazer a gente refletir sobre como é necessária uma mudança de perspectiva sobre a vida e sobre a morte. Bora então bater um papo sobre esse livro aqui? Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, é o espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs. Se você curte esse tipo de conteúdo, vem cá, se junta a gente, se inscreve no canal, porque hoje é dia de quê? De livro, exatamente. Confissões do Crematório, publicado pela editora Darkside, numa edição lindíssima, certo? Muito bonita, com cerca de 250 páginas aqui nesse livro, beleza? Vou deixar o livro aqui do lado. Que é o seguinte, esse livro eu li há alguns 2 ou 3 anos e eu peguei para reler recentemente para trazer para cá e a minha visão sobre ele não mudou. Realmente é um livro muito envolvente, realmente é bem transformador, de verdade. A Caitlin, ela realmente vai contar a própria história enquanto ela vai apresentando dados, né, das pesquisas que ela fez e vai falando sobre como a visão dela sobre a morte foi modificada. Isso porque quando ela era adolescente, né, ela regride um pouco, ela conseguiu um trampo lá num crematório. E isso e todas as histórias dos cadáveres e do dia a dia dela naquele lugar fez ela repensar o modo como ela e como a gente enxerga a morte hoje em dia. Disso em diante, então, a visão dela passa a amadurecer, ela realmente começa a fazer diversas pesquisas históricas mesmo sobre o assunto, traz vários dados pra gente com todas as referências, mas de um jeito hiper conversa entre amigos, sabe? E no fim ela conta que depois de tudo isso, ela decidiu seguir o caminho ali de ser uma autora, youtuber, palestrante sobre tudo isso, né, para que as pessoas tivessem conhecimento sobre como a morte é inevitável e tudo que ronda isso. Ah, mas isso é óbvio, a morte é inevitável. Sim, se você nasceu, tua única certeza seguinte é a morte, mas a gente insiste em afastar esse acontecimento de diversas formas, tanto como evitar pensar nisso, como afastar os mortos de nós, afastando os cemitérios, né, que antes eram muito próximos, afastando o cuidado com o corpo que antes era um cuidado familiar, afastando tudo, né, como ali quem busca realmente afastar a morte, como se isso pudesse ser afastado. E o livro vai trabalhando nessa percepção. Vamos trabalhando algumas ideias aqui juntos, mas eu vou deixar a recomendação forte para que vocês leiam, né? Tem a leitura ali pela escrita, pelos dados, pela perspectiva, enfim. É um modo muito diferente de ver as coisas. Tá, vamos lá. A Caitlin, ela conta pra gente que um dos primeiros costumes que ela pegou lá foi justamente de esperar surpresas, quando os cadáveres chegavam para eles serem incinerados, né, cuidados ali, e que isso causava nela uma certa curiosidade que ela levava, né, ali para uma investigação pessoal um pouco ali sobre quem aquela pessoa tinha sido. Ela também conta sobre como nós, vivos, temos a tendência de fazer uma espécie de projeção nos mortos, como se eles pudessem sentir o que os vivos sentem. Então a gente dá vida aos detalhes dos mortos, né? É bacana, na verdade, entender que o corpo, nesse ponto, representa quase como um histórico, se você for analisar essa mania dela, certo? Realmente não existe vida no corpo morto, óbvio, né? De frente para ela. E aí, vamos dizer assim, é um receptáculo que algum dia foi vivo, mas é um receptáculo que já foi cheio de conquistas, cheio de derrotas, momentos, lembranças, enfim. Justamente porque ainda somos esse receptáculo cheio dessas coisas, é que a gente vai garantindo essa identificação, então, com os mortos, né? Os mortos se identificar com a gente, porque se eles foram e nós somos, eles ainda podem ser. Então a gente projeta a nossa dor e a nossa experiência neles. Beleza? E aí quando ela decide procurar como foi a vida dessas pessoas, superficialmente ela corta essa projeção e por mais que pareça à primeira vista alguma espécie de invasão, não é. É na verdade um respeito. Tá? Ela não está esvaziando aquele corpo, né, de experiências e colocando as próprias projeções naquele corpo. Não, ela está respeitando exatamente o que ele vivenciou. É bem interessante dando essas sacadas. Antes de seguir aqui, eu queria falar contigo sobre like e sobre a inscrição no canal. Você não tem noção real da importância dessas duas coisas. O like ajuda o vídeo a ser mostrado para mais pessoas, tá? E a inscrição no canal, obviamente, vai ajudar o canal a crescer.
Posso contar contigo? Valeuzão, e bora seguir aqui no nosso papo sobre esse livro, que, como eu disse, eu tinha lido esse livro há alguns anos, reli agora recentemente, finalizei ontem, e tem um capítulo que ela fala ali sobre essa perspectiva de esvaziamento mesmo. Como a gente afasta os mortos de nós, existe toda uma complexidade, vários atos que levam a esse afastamento. Isso inclui ignorar o fato de que a morte é muito mais comum e muito mais presente no mundo de hoje do que a gente sequer consegue imaginar. De que jeito a gente consegue ignorar isso? Esvaziando o significado da vida e transformando essas pessoas em números. Não estou dizendo só num contexto de pandemia não, tá? É no geral mesmo, tanto é que foi escrito longe da pandemia. E ela vai trazendo dados de que em situações comuns, 2 humanos morrem por segundo no mundo. Mas entende ali como a gente acaba afastando o morto da gente? É só um número. Mesmo que seja um grande número, porque ainda assim é só um número que é facilmente impessoal. Isso acaba fazendo parte da negação da morte como algo sistêmico. Como é algo inevitável, é algo como, se eu ficar pensando muito nisso, eu vou enlouquecer. Então, deixa completamente para lá, criando um distanciamento completo e não uma convivência pacífica e sadia com algo que é inevitável. Esse distanciamento faz algumas pessoas ignorarem a própria fatabilidade da vida e aí se surpreende, quando elas são sujeitas a isso, justamente por terem ignorado isso por todos os anos que essa pessoa viveu. Parte desse ritual sistêmico de afastamento da morte está inclusive nos rituais pós-morte, seja cremando, seja enterrando. Ela conta sobre a experiência de uma amiga dela que perdeu a avó e que o corpo foi velado e tudo mais ali, mas o ato de enterrar, de fato, o caixão e tal, isso não foi feito até que a família saísse do cemitério. O enterro, esse sumiço do corpo ali no chão, representa a morte como algo absoluto. Velar o corpo é algo presente, mesmo que sem vida, e toda a reunião familiar ali que representa tudo aquilo, é uma maneira de celebrar a vida, sem encarar de fato a morte como, porque como ela mesma diz, a vida é muito mais comerciável do que a morte em si. Tem uma passagem que me pega muito nesse livro, inclusive, que é quando ela chora pela primeira vez lá no crematório, que é quando ela precisa raspar a cabeça de uma nenê, que morreu no caso, porque os pais queriam os cabelos da criança antes dela ser cremada, e é realmente uma parte muito triste, eu me senti assim tocado, e é realmente profunda, mas é bem bacana perceber os porquês dela se sentir tocada. Talvez porque a criança não pôde viver muito e tudo foi privado dela com a morte, talvez porque ela se enxerga na criança, mas em contraposição, porque a Caitlyn vive para cremar e a criança viveu para ser cremada. Ou talvez porque, na verdade, todo o preparo do bebê, embalar o corpo, lavar, raspar a cabeça, etc., parecia muito um cuidado com um corpo vivo. E a gente afasta a morte, mas a gente entende também quando alguém mais velho acaba falecendo, mas quando alguém mais novo acaba falecendo assim, tão próximo da gente, a gente encara isso como se fosse um vácuo da vida, e não como se fosse a morte em si. É legal sacar também que essa questão do distanciamento da morte não é algo puramente mental, como quem busca evitar a própria morte, igual eu falei agora há pouco. Ela traz dados sobre como antes, depois da Segunda Guerra Mundial, logo depois, rolava bastante embalsamento para que o corpo fosse exibido mesmo, em velórios chiques, para os vizinhos, para os amigos, para a família, como para ostentar a riqueza dessa família, sabe? Realmente como se fosse um troféu. Mas que isso custava muito caro e acabou gerando uma espécie de reação, porque era uma grana muito alta para algo muito passageiro que seria literalmente enterrado. Então acabou havendo essa reação, certo? Que ocorre na oposição do que era antes. O luxo, o tempo grande de exposição, foi cortado e acabou se tornando algo simples e rápido, quase impessoal. E aí nessa questão de dados históricos, inclusive, ela chama atenção para uma coisa que eu achei bem interessante e eu fui pesquisar, inclusive, depois, que eram algumas pinturas da Idade Média que um tema bem comum era a dança dos mortos. Diversas pinturas realmente retratavam cadáveres em festa, dançando, festejando a própria morte, e apesar dela ter trazido, sim, o dado e já ter seguido em diante da história, só falando que era uma espécie de festa que celebrava a própria inevitabilidade da morte,
era certo de que às vezes a morte naquele ponto, na Idade Média, vinha tão cedo que era muito mais presente do que hoje. E que mais que cedo era vista, né, a morte era vista como uma espécie de libertação do fardo que era viver. Tem um ponto bacana também que ela chama atenção, que é a questão da putrefação e da decomposição do corpo. Que o destino dos mortos hoje em dia, né, se você for analisar, é ser embalsamado e enterrado ou ser cremado. E aí a questão da putrefação e decomposição é algo que ficou muito afastado no tempo da gente, né? Ficou muito no passado e é aquela coisa que a gente sempre faz. Se é algo muito distante da gente, a gente cria umas fantasias doidas, umas fábulas em cima disso, correto? E aí é onde ela correlaciona, aliás, com a criação de diversas histórias que a gente gosta muito de zumbi, certo? Criou essa fantasia em cima. Como eu disse, ela apresenta muita coisa bacana pra gente, coisa transformadora mesmo. Se você vai aceitar a visão dela, né, levar isso pra vida, eu acho que nem é muito a pegada do livro, saca? É só para apresentar um outro ponto de vista mesmo, porque, e ela finaliza o livro explicando isso, que existem vários motivos para as pessoas temerem a morte, certo? Cada um tem seus motivos para temer a própria morte, e para ela teme morrer e não levar essa nova perspectiva para as pessoas. E eu acho que ela tem feito um bom trabalho, certo? Bom, mas era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Me conta nos comentários se você já leu o livro ou se você quer ler o livro. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho também, deixa aquele likezão no vídeo. Eu espero te ver nos próximos e até mais!